na medida do possível, para a clarificação das nossas posições e a busca de convergências, que eu penso que é um bom caminho para vencermos os desafios que nós vamos ter pela frente. Eu assisti de manhã a apresentações em que as pessoas falaram do passado, falaram de projeções para o futuro. Vou aqui fazer um exercício um pouco diferente. Eu já estou no futuro. Vou fazer um regresso ao futuro. Eu já estou em 2030 e vou falar do 2030 e fazer um flashback então para vermos o que é que foi feito e que nos permitiu chegar a 2030. Portanto, os desafios que existiram e como foram vencidos. Fazendo o flashback, através da leitura da imprensa local, eu encontro que em 2015 uma grande manchete, foi a manchete de 2015, que diz que a TACV e o aeroporto do Sal foram privatizados. A escolha recaiu num consórcio que incluiu um operador aéreo de referência internacional, mundial, conhecido, um operador aeroportuário de elevado know-how, um grupo financeiro pujante para entrar com o dinheiro que era necessário e uma entidade cabo-verdiana. O critério de seleção do consórcio obedeceu ao objetivo e a compromissos firmes de fazer do aeroporto do Sal a principal plataforma atlântica de trânsito de passageiros em todo o corredor atlântico e dos países ribeirinhos do Atlântico com o resto do mundo. Este foi um grande desafio que os cabo-verdianos tiveram, fazer de Cabo Verde esta plataforma. E ela foi conseguida, essencialmente, graças à privatização da TACV, um desafio, e a privatização do aeroporto do Sal, outro desafio para este consórcio. Teve peso significativo na decisão o fator geopolítico. Foi considerado pelas autoridades cabo-verdianas, é um outro desafio, obviamente, e que permitiu este sucesso. Iremos ver mais à frente. Encontro uma manchete para 2017. Concessionado o primeiro porto cabo-verdiano para um consórcio que inclui um operador portuário com reconhecido know-how, um grupo financeiro pujante e uma entidade cabo-verdiana. Este é outro domínio fundamental que os cabo-verdianos da época, portanto, em que vocês estão, descobriram para fazer de Cabo Verde um país viável e desenvolvido. O critério de seleção do consórcio obedeceu aos mesmos critérios da TACV e da ASA, obviamente ajustado à questão de fazer de Cabo Verde a plataforma marítima, mas a questão geopolítica, importantíssima, também foi tida em consideração e é por isso que o projeto teve sucesso. Em 2020 encontro uma outra grande manchete que diz: foi lançada a primeira pedra para a construção de uma série de 3 da primeira refinaria de petróleo das Ilhas de Cabo Verde. Portanto, os governantes da época identificaram que Cabo Verde poderia ser um país que deveria ter um papel importante na distribuição de petróleo no corredor atlântico, mas particularmente na África Atlântica e em especial na África do Oeste. E consideraram também que este projeto era importante não só pelo negócio da refinaria, mas porque permitia o desenvolvimento da indústria jusante, fazendo de Cabo Verde um país industrial também, e particularmente permitiria o desenvolvimento da indústria da embalagem, necessária para outras atividades industriais, como por exemplo a indústria eletrónica. Portanto, Cabo Verde identificou este desafio, a época que vocês estão a viver, eu já não estou nessa, e soube trabalhar com o desafio e vencê-lo. Encontro uma manchete de 2030, onde eu estou, que diz que a nossa população autóctone está estabilizada na vizinhança dos 700 mil habitantes. Portanto, crescimento populacional praticamente nulo, estamos apenas a fazer a renovação demográfica. Os turistas entrados não são os 600 mil de que o Sr. Primeiro-Ministro falava hoje de manhã, mas são 2.300.000. Eu fiz as contas e percebi que este turismo tinha crescido a taxa média de 10% ao ano. Vejo que temos um país com outra estrutura da economia. A indústria ocupa um papel importante, ocupando um intervalo entre 25% e 30% da população ativa.
A agricultura baixou para o lugar onde deve estar, não ocupando mais do que 10 a 7% da população ativa. Os serviços também estão no lugar onde deveriam estar, com um intervalo de 50 a 55% da população ativa. A economia informal, hoje, na vossa época, ocupando um espaço importante, reduziu a sua presença para 12, 5% da população ativa. Mas o salário mínimo, como consequência, está nos $600, diferente dos $100 que nós estamos a falar hoje, aproximadamente, e a taxa de desemprego, que hoje está elevadíssima, baixou para 3%, portanto, aquilo que os economistas chamam de desemprego friccional. Logicamente, nessa altura, portanto, que eu estou a viver, isto levanta um conjunto de interrogações. Como é que se chegou a esses resultados? E se é possível chegar a esses resultados? Ou seja, é um sonho? É um sonho? Responde-se que sim, é um sonho. Responde-se também que é um sonho factível. Não é um sonho que não seja realizável, alcançar aqueles valores. $17 mil de rendimento per capita, como foi ali apresentado. E diz que sim. É fácil? É a pergunta, a terceira pergunta. E a resposta é que não é fácil. Isto custa muito trabalho, muita compreensão, muito entendimento. Como se explica o sucesso alcançado por Cabo Verde? E agora vamos ver mais algumas manchetes. 2014. A mesa redonda internacional organizada pelo CNDE, Conselho Nacional para o Desenvolvimento Empresarial, com a finalidade de solucionar o crónico problema do financiamento da economia, ultrapassou as expectativas. Estiveram presentes representantes de mais de 2 dezenas de fundos soberanos, foram convidados, o BAD, que por acaso está na vossa época, não é, aqui presente, a Sociedade Financeira Internacional, o Banco Interamericano de Desenvolvimento e de mais de 30 bancos europeus que financiam o investimento privado em África. A China, os Estados Unidos da América e a Rússia também fizeram-se representar. Da CPLP estiveram presentes o Brasil, a Guiné Equatorial, Angola e Timor-Leste. Todos os países que têm recursos suficientes para ajudar em Cabo Verde a resolver esse problema do crónico desenvolvimento, da falta de meios crónica para o investimento privado, e que por isso foram chamados aqui e houve pleno sucesso em 2014. E é por isso que nós temos aquele PIB e aqueles indicadores. A mesa redonda contou com alto patrocínio do Governo, do FMI, do Banco Mundial, da União Europeia, do Banco Africano de Desenvolvimento. Foi precedida de intensa atividade diplomática. A Sra. Ministra das Finanças está a olhar aí para mim para ver se isto já aconteceu ou se vai acontecer. Uma brincadeira, Sra. Ministra. 2015. Grande manchete, também de 2015. Primeira Conferência Nacional dos Partidos Políticos. Há, nessa altura, em 2015, uma Conferência Nacional dos Partidos Políticos. Alguém perguntava hoje sobre isto, mais ou menos, creio que foi o Dr. Cursinho Tolentino. Dos partidos políticos com assento parlamentar, gera amplo consenso sobre os 4 principais vetores da nova fase de inserção dinâmica de Cabo Verde na economia mundial para o horizonte de 2030. Turismo, plataforma de transportes, plataforma de distribuição de combustíveis, Centro Internacional de Negócios foram eleitos consensualmente como os 4 eixos fundamentais de viabilização da nossa economia como uma economia de sucesso. A iniciativa da conferência foi do Presidente da República. A conferência recomendou às instituições do Estado que trabalhem articuladamente para a consecução dos seus objetivos. Portanto, nós temos aqui um conjunto de desafios. O consenso político, o papel das instituições e, digamos, a articulação das políticas e a participação de todos na sua execução. Grande manchete de 2016. Por iniciativa do Presidente da República, a segunda Conferência Nacional dos Partidos Políticos com assento parlamentar debate a localização de Cabo Verde como o principal recurso do país. Não é o turismo, é a localização de Cabo Verde que é identificada como o principal recurso do país. A localização de Cabo Verde passa a ser assim um dossiê único e vetor principal de política externa. Portanto, chegou-se a ponto de vencer também este novo desafio, que é considerar que a questão da localização não pode ser dividida em segurança, economia e por aí fora. Ela é um dossiê único. Sintetiza-se a seguir o que é a conclusão a que se chegou. Primeiro, a geopolítica. Fazer de Cabo Verde um país plataforma é
O peso pesado de tudo é o Sol, e gravitam à volta deste Sol 3 estrelas menores, que são ser plataforma de segurança atlântica, ser plataforma económica, ser plataforma de promoção de paz e democracia em África. E as sinergias entre estas 3 plataformas geram o potencial que a localização significa e coloca a geopolítica no centro das atenções. Uma grande manchete de 2017. A Assembleia Nacional aprova, por unanimidade, o programa de reformas económicas apresentado pelo Governo. Os objetivos principais do programa são o aumento significativo da competitividade do país e o aumento significativo da competitividade das empresas. 2 grandes desafios nossos. Antes de submeter o programa ao Parlamento, o Governo debateu com os parceiros sociais em sede de concertação social. As propostas de melhoria, absorvidas na sua maior parte, permitiram a construção do consenso. Portanto, este é um grande desafio, o consenso, a concertação. O programa dá atenção especial a domínios como a fiscalidade e a parafiscalidade, a consolidação e redução da dívida pública, a revisão do Código Laboral no sentido de uma maior flexibilização das relações contratuais, o ambiente de negócios, o financiamento da economia e a eficiência, eficácia e efetividade dos tribunais. São desafios que Cabo Verde do vosso tempo tem e que no meu tempo já estão resolvidos. Para o voto favorável, as confederações sindicais exigiram 2 coisas. Exigiram um programa de desenvolvimento de recursos humanos, um desafio do país, fundamental, e a ampliação da cobertura do subsídio de desemprego, um outro desafio para termos um bom ambiente empresarial, de negócios e social. 2018, grande manchete, revisão constitucional à vista. Um outro desafio também. Porquê? Depois de debates, depois de mais de um ano de intenso trabalho de bastidores para convencer todos e arranjar harmonia e consensos, da iniciativa do Presidente da República, reuniu-se pela 5ª vez o Conselho Nacional dos Partidos Políticos com assento parlamentar. Da agenda constou como único ponto a apreciação dos termos de referência para a revisão constitucional. A ter lugar ainda este ano, apesar do ceticismo com que a reunião foi encarada por conhecidos opinion makers da cidade da Praia, incluindo meios jornalísticos, os partidos políticos conseguiram gerar um documento consensual. Notável, esse é um desafio, não é? É um desafio enorme. A revisão constitucional tem como objetivos principais a consolidação da democracia e do Estado de Direito, a consagração de sólidas garantias adicionais no domínio fiscal, que farão de Cabo Verde um dos destinos mundiais mais confiáveis para o investimento. Este é um enorme desafio. O reforço dos instrumentos e mecanismos de regulação económica e a melhoria substantiva da eficácia, da eficiência e da efetividade do Estado, para termos o tal ambiente de confiança necessário para o investimento privado e para o investimento externo. Outro desafio que foi vencido pelos homens da época. A garantia de elevados padrões de segurança é um dos objetivos essenciais da revisão, também fundamental para o investimento e para o desenvolvimento. O aprofundamento da descentralização foi consensualizado nessa altura, 2018. Está em cima da mesa a possibilidade de alteração do sistema de governo. Vamos ver o que dá. Estamos em 2030, aliás, estamos em 2018, não sei o que é que 2030 deixou, mas deve ter deixado alguma coisa. Grandes manchetes de 2022 para a frente. 5 dos maiores bancos americanos e 4 europeus decidem instalar-se em Cabo Verde. Japoneses, chineses, russos, brasileiros e sul-africanos acompanham, porque o ambiente é um ambiente altamente atrativo do investimento e não querem perder a oportunidade. O investimento externo disparou em 2022 para níveis inimagináveis, porque se construiu um ambiente de negócios. Empresas cabo-verdianas acompanharam também, não são só os estrangeiros a investir, mas os cabo-verdianos estão a conseguir acompanhar, porque têm os problemas resolvidos, designadamente aquele problema do crédito à economia. Foi resolvido. Áreas de concentração: financeira, transportes e comunicações, hotelaria e turismo, indústria química, indústria eletrónica, indústria alimentar e comércio. Já não estamos a falar de um país que só faz turismo ou só faz outra coisa. Isto surgiu naturalmente porque foram tomadas medidas acertadas, designadamente a refinaria teve uma contribuição fundamental para a indústria, designadamente a química, a indústria eletrónica e outros domínios da atividade económica. Grande manchete de 2023.
A autoridade portuária apresenta relatório. Mais de 10 milhões de contentores transitaram pelos portos das ilhas. Este é o relatório da autoridade portuária que mostra a pujança da plataforma marítima. Manchete de 2023. ASA apresenta relatório de 2022. Fluxo de passageiros em trânsito dispara. Só do Brasil registra-se a chegada de mais de 1.600.000 passageiros. Vindos do Brasil, como têm que regressar, dupliquem isto por 2. E que, a partir de Cabo Verde, vão para todo o lado do mundo. São cerca de 15 voos por dia de Dreamliner ou de um Airbus A380. 80% transportados pela TACV, com recurso à sua frota de Boeing Dreamliner e de Airbus A380. Porquê? Porque a TACV foi privatizada por tal consórcio, com know-how, com saber fazer, com capacidade, por conseguinte, de gestão e com capacidade financeira. Não é? O trânsito de carga segue ritmo semelhante. Outra manchete de 2023, de junho, diz, é capa do Financial Times. Cabo Verde, o tigre do Atlântico. Não há 2, há só um. Cabo Verde, o tigre do Atlântico. Manchete de 2023, capa da Newsweek, o milagre cabo-verdiano. Só há uma manchete que não está aqui. É que o Banco Mundial também proclamou Cabo Verde um success case pela segunda vez. A primeira vez foi em 2000. A segunda vez foi em 2030. Muito obrigado. Thank you for inviting the World Bank Group here today. It is an honor for us to be part of this dream, in essence, as the President and the Prime Minister called it. Both His Excellency, the President, and the Prime Minister this morning, I think, gave us a very motivating speech about where Cabo Verde will be and where Cabo Verde wants to go. So I think what I will try to do is bring that down maybe a little bit to how we can help, how we're working with the government of Cape Verde to make that happen. I think what I'll do is I'll divide my talk into 2 parts, because when I was thinking about it, I said to myself, in 2030, as many people have said today, those who are 15 will be 30, and those who are 30 will be 45. So in essence, this room will be slightly different, hopefully, and we will have new leadership with us at the time. And the question, therefore, is this group here is setting the future for what the new young generation is going to come and do. So we will sort of say, what do we need to do now to make sure that in 30 years, this new generation of people, 30 to 45, come and take over something that's much better? And basically, how do we make sure that when they get here, they have the tools to continue the dream and do even better than what the government today would have left with them? So, impressive development. I think the first thing we need to do, and I think it was mentioned this morning, is we normally talk about Cape Verde as a democracy, but I think that more and more, especially in the continent in which we are in, the whole concept of democracy and the securitization of it is very important. And I think one of the things that Cape Verde has done in this tremendous growth path is basically secure peace. And I think there cannot be any dream if we cannot make sure that we continue to secure this peace. And so basically, I think that is the fundamental. And this forum today is part of that process, because we have everybody in the community here today talking and therefore dreaming together and building the future together. And this concept of inclusion, including how you shape the future, I think is one of Cape Verde's strengths that one needs to continue to build on. What does this graph show you? This graph basically shows you all these good reforms, the good governance, the political stability, growth. Cape Verde has basically, as you see in the graph here, in 2008, as Mr. Rosario said, the Cape Verde got graduated from the World Bank as an LDC and became a member of the emerging markets. So basically, there's a lot of success. This is, I think, what Mr. Rosario was mentioning when he said, you know, we want to make sure that
Cape Verde is again one of the best performers. We in the World Bank like to have Cape Verde as the best performer every year in all the indices, so we don't want to wait for 2030. Would like you to be a best performer continuously. But you have realized one of the things that many countries cannot do is basically in over a decade bring down poverty by 10%. Poverty numbers are very sticky and it's very difficult to bring them down, but in Cape Verde you went from 37% to 27%. There's not many countries in the world that have done that. I think there's China, there is maybe Vietnam as emerging market countries that have been able in a decade to bring down poverty in those big numbers. But China and Vietnam are big countries. They supply the world. You are a small country that is integrated into the world and that basically takes from the world. So the efforts that had to be made for you to get these numbers, I think is quite tremendous and must be celebrated. So I want to make sure that that point is quite clear and that we understand what we're talking about. So the first thing I said is what do we need to do now? And so the first one is peace and stability, social justice and inclusion to make sure that we can preserve the gains from the past. Singapore, I think the success of Cape Verde is like we have similar countries as well that have done what you've done. You have Singapore that was able to, when separated from Malaysia, was able to increase its GDP by almost 400%. There's only 4 countries that have graduated from the World Bank's LDCs. So you're in good company. We hope as an institution that we can do better and have more countries. So this number and this statistic does not particularly flatter us, but you are amongst one of the countries that has done that. And so it's Cape Verde, Maldives, Samoa, and most of them have a small population, which means that you have an inherent advantage in building this social cohesion. But what has happened now is that there has been a slowdown. You are an open economy, as I said, so basically you're a taker of the international environment. And we've had in 2008 a very difficult international, both financial and economic environment, which has hit Cape Verde and hit Cape Verde hard. The government has acted and reacted well in a way as in trying to stabilize and protect most of the population from this crisis. But I think the crisis, as we all know and as we all see, has been much deeper, much longer, much more protracted than we all expected it to be. So even with the procyclicality of some of the reforms, the government's balance sheet could not carry on for as many years as the crisis has lasted. But I think that we should not take, I think as Hillary Clinton used to say, you should not take, we can always get something good from a bad thing. What has happened after the crisis is that Cape Verde has now been able to look at, with the challenges ahead, diversify its sources of development aid and its FDI flows. And it is now looking at other ways of strengthening macroeconomic resilience to external shocks, given the high debt level, given that the euro area is dropping. And I think one of the things that Mr. Rosario was talking about, and I'll come back to that, is the difference in the new kind of investors that you are now getting in Cape Verde that you didn't get before because you had a different strategy. The structural constraints associated with being a small island have made your country even more vulnerable as well. So we have the financial shocks, we have the economic shocks, but we also have the climate shocks that are coming and coming strong. And it is another challenge that Cape Verde must manage. But Cape Verde can also make this a success and turn it. And I think we heard this morning from the Prime Minister that Cape Verde is now changing the way it supplies energy and using more wind and using more solar energy as a way of using this climate shocks to begin to change the structure of its economy and the cost of the supply of energy. Of course, it also has, with the economic crisis, came difficulties internally with a weakening fiscal position, which means that you cannot continue to provide all the investments and the growth led by investments that we had before. We have weaker revenue. We heard from some of the business sector this morning about the things that need to be done, falling grants, the rigid correct expenditure structure, and contingent liabilities. So we need a new growth model. So maybe thank God that we had the crisis. It provided everybody with, I think, a time to stop, to think. And I think the first time that I met with the Minister of Finance, we were talking about resetting Cape Verde and beginning to think of how one does this. And she had a long set of ideas on how to do this, and part of this, I'm sure, has come into this forum. But I think it gives us a sense, and a collective sense, to say, yes, something is going different, and we need to stop, and we need to change. I think one of the things that Mr. Rosario did was show us a little bit the transformation as a process. I think 20 years ago, when Cape Verde started its first transformation, it was a process. And 20 years later, we came and we said, Cape Verde has graduated, Cape Verde is doing best in doing business. And I think from today, the next transformation for 2030 will start. So the question is, I'm now sort of starting from today, Mr. Rosario, and going to 2030.
He started from 2030 and came backwards. But what would we need to do? We need to have more capital investment so we can reduce debt. We need to reallocate the capital investments towards more human capital so that you can use the human capital that's available. I think today you have unemployment at about 16.3%, which is quite high for a small economy. So you'll need to invest more in human capital, and the Prime Minister talked about that this morning. A better policy mix on human capital, taxation. I think we heard that from some of the private sector. How can we have a balanced taxation policy that both generates growth, creates jobs, attracts foreign direct investment, but make sure that the public sector is well financed? Restructuring SOEs. I think the whole idea of the transformation is that when we come in 2030, we are no longer talking about SOEs, but we are talking about the Dreamliner, and we're talking about the cruise ships that we both heard about. The good thing, I think, and one again can look at this slide and see the negative, but when I look at it, I see the positive. What do we see? We see Electra. Electra is a public enterprise that is now being, the state is divesting from it slowly. So it is possible. I think what this slide shows you is that it is possible to divest. It is possible to get to the Dreamliner. It is possible to get to TSAV that is owned by the private sector. When you look at that, it is possible that ENAPO moves to a private shipping company and that we can do it. Why do I say that? Because you see the numbers of the debt, and substantial restructuring has been happening in most of the state-owned enterprises in the last 5 years. And I think what the government is doing is basically preparing these SOEs for privatization. It's preparing them so that when the private sector, which is already coming in some of these sectors, arrives, they can see that there is a lot of effort that has been made and that there is space for the private sector to come in. And so I have here restructuring the private sector. Maybe we should say transforming the SOEs into a private sector. So there will be no more SOEs. There will just be a vibrant private sector that can carry the trade and more and more do IPPs and energy, as we have already with the wind energy. I know the government is talking to different companies on TSAV. There's the unbundling of the airlines that has already begun. So there is a lot of positives. And again, this is a sense that the process has started, a sense that we should not stop in the middle of this process that has begun. We must continue. A lot of the hard work has begun. A lot of the hard work must be maintained because we don't want to sort of have another fits and start, but we can continue it. And I think this crisis has allowed us to stop, think, and then begin to put the reforms in place. What will happen if we did those reforms? Today you have contingent liabilities of about 12% of GDP. That could be plowed back in to agriculture or into the safety nets, which the Prime Minister talked about this morning when he said that you had gone from 1,000 to about 5,000 people now on the safety net, 20,000 people on safety net projects. With 12% of GDP, we can actually move them from safety nets into active members of society because we will give them the right education, the right health, and the right jobs that they need. So it is a virtuous circle that begins to be created between the restructuring of the public sector, the increased efficiency in the public sector, and a new and vibrant private sector that comes up. Demographics. Of course, Cape Verde is on a continent that is a very young continent. On the continent of Africa, we have 15 million youths, the age of 15 to 30, that we create every year. So this is a market. This is a market that is just going to exist. It's going to be there. It's going to be there for the tourism. It's going to be there for the fishing. It's going to be there for the service sector that Cape Verde wants to become. So I think that one of the things that we want to look at when we do this is to look at how Cape Verde can be a service engine for this growing. West Africa, for example, is 300 million people. Nigeria just announced that it was the first and fastest growing economy on the continent. It is in the West Africa region. So it is a neighbor, and again, you can change your markets to that. So there is a lot of, I think, advantages, inbuilt advantages that Cape Verde can use to realize this dream. Of course, sustainability. We heard about sustainability a lot this morning. One of the things that we need to make sure that we do as we realize this dream is to make sure that even as we do tourism, even as we do fishing, we have to make sure that we protect the islands, that we protect the beaches that we're going to use, because climate change is real, climate change is here. But I think Cape Verde has already demonstrated that it can do that it can do it better. And so one of the things that we want to continue doing is, as we reflect on what kind of tourism for the future, even as the Dreamliner lands, we hope that it uses clean energy.
and not continuing to use fossil fuels. So those are some of the things. In terms of the fisheries, we know that the fishing population in the oceans, there's a big program that the World Bank is running called the Oceans Program, which is making sure that we can protect the fish products and the fish species on the continent. And making sure that we can protect the fishing cycle and continue to create jobs while doing the tourism and the fishing. Of course, we also heard about agriculture and the growing improvements. I think this is where we start talking about equality and inequality. Cape Verde, I want to just make this point because it came up in the morning, is also one of the countries that is reducing inequality. It has taken inequality from 0.55% to 0.48%. So basically, as it goes down, it means that the gap between the richest and the poorest is closing. They have actually closed the gap between the 40% most poor and the 10% richest people in Cape Verde. So again, this is a process that has already started in Cape Verde. Cape Verde knows the policies, Cape Verde knows how to do that. And so we hope that in 2030, when we come back, Cape Verde will have been able to, one, maintain or consolidate its macro balances, make sure that it can protect today, because we must protect today, improving the macroeconomic situation, making sure that we begin to protect the poor. For us as the World Bank, what does 2030 look like? What does success look like when we come to Cape Verde? It will mean that we've dropped poverty in Cape Verde to 3%. It will mean that growth has been restored to about 7%. Unemployment has dropped to 3%, which is basically more or less inflation from 16.4% today. There will be less than 3% of the people in the bottom 40. Maybe we will have 5 women leading the top 10 big businesses in Cape Verde. Since we already have many women in government, maybe we'll have a few more. The coastlines would have been protected. Cape Verde will not only be succeeding in the MDGs, but will also be succeeding in the post-2015 Sustainable Development Goals. And we also hope that the World Bank will be a small partner in that process. Thank you very much. Ce que j'aimerais aussi dire, c'est lorsque j'ai eu cette invitation en tant que représentant de la BAD au Sénégal, couvrant le Cap-Vert sur la transformation du Cap-Vert, donc en venant ici, je me suis dit, mais quelle transformation on veut? Parce que le pays est transformé. Nous j'ai eu la chance d'être chargé de programme du Cap-Vert en 1991, c'est-à-dire 23 ans. À l'époque, Cap-Vert de ce temps n'était pas celui d'aujourd'hui. J'ai vu à l'époque M. Galberto, qui était à l'époque ministre de l'Agriculture, qui a toujours gardé sa jeunesse, hein, je le remarque. Et à l'époque, si à l'hôtel, il fallait d'abord réserver presque 15 jours à l'avance pour avoir la place. Et on n'était pas assuré même d'avoir l'eau chaude au niveau de l'hôtel, sans compter d'autres commodités. Aujourd'hui, c'est le changement. L'aéroport de Praia, que nous avons construit à l'époque, c'était la signature de l'accord de prêt, j'étais là, en 1991. J'étais très heureux de débarquer dans l'avion à l'aéroport de Praia, donc ça veut dire 23 ans après. Donc réellement, c'est un pays à succès, donc on félicite en tout cas les autorités capverdiennes, qui non seulement ont réussi certaines performances comme certains pays, mais c'est surtout l'envergure des performances, c'est-à-dire à la fois économique, à la fois politique et également sociale. Certains pays qu'on dit avancés, c'est juste une dimension qu'ils ont. Ils sont de bons démocrates, mais les populations vivent dans la pauvreté la plus absolue, ça on l'a vu, ou bien les gens arrivent à manger à leur faim, mais c'est dans réellement la ferme de la dictature. Donc tous ces aspects-là. Mais le Cap-Vert en tout cas a eu donc, la chance d'avoir rassemblé l'ensemble de ces volets. Donc ça c'est quelque chose qui est à l'honneur en tout cas du gouvernement du Cap-Vert. L'autre point aussi que j'aimerais souligner, donc pour dire aussi que cette réussite qui consiste à utiliser de manière efficiente les ressources donc, nationales, mais aussi les ressources extérieures qui ont été accordées au pays de manière efficiente pour permettre d'avoir en tout cas les résultats que nous voyons aujourd'hui, qui font du pays, appelons tête parmi tous les indicateurs, donc, et les OMD donc,
Cap-Vert fera partie des pays qui, en tout cas, auront atteint donc, les OMD pendant l'échéance donc, de 2015. Ça, c'est un point à souligner. Donc, mais nous sommes actuellement face à de nouveaux défis qu'il faut relever. Qui dit nouveaux défis dit nouvelles solutions. Donc, je pense que c'est cela à laquelle nous sommes été conviés. Comment le Cap-Vert peut faire face quels sont les challenges, quels sont les défis que le Cap-Vert aura à affronter. Et le discours du Premier ministre tout à l'heure disait qu'il ne s'agit pas seulement d'être bon, mais il s'agit d'être excellent. Je crois que c'est ça qu'il faut. Donc, il faut être toujours bon et même excellent, mais il faut être excellent dans tous les domaines. Donc, c'est pour cela qu'il faudrait passer des stratégies, des avantages comparatifs, il l'a dit, aux avantages compétitifs. Donc, développer, renforcer donc, la compétitivité sur la base donc, de l'élargissement de la base donc, économique et également promouvoir les innovations et les efficiences. C'est un peu cela ce qu'on attend en tout cas du Cap-Vert. Donc d'être efficient, d'être le milieu de la classe. Je crois que c'est à cela que nous allons. Des pays comme Singapour, Rosa en a parlé tout à l'heure, ont eu à affronter trois défis qu'ils ont eu à trouver donc, des solutions. C'est le défi d'abord des infrastructures, donc solides. C'est le défi des compétences humaines, de haut niveau, et c'est le défi des institutions. Je voudrais revenir sur ça par rapport donc, au Cap-Vert, quels sont les défis qu'ils affrontent de ce point de vue-là et comment peut-être, en tout cas, ils doivent trouver des solutions. Pour les infrastructures, il a été dit tout à l'heure, les efforts qui ont été faits par le gouvernement du Cap-Vert pour les infrastructures, à tous les niveaux, que ce soit énergétique, que ce soit industrie, infrastructures de télécommunications, que ce soit les infrastructures de transport, donc dans tous les domaines, routiers, maritimes et aériens. Je crois que le Cap-Vert se place aujourd'hui, en termes de dépenses par rapport au PIB, parmi les plus élevés d'Afrique aujourd'hui. Donc c'est réellement quelque chose qui est important. Mais il y a un problème qui se pose au niveau des infrastructures, bien sûr, dû aux spécificités des pays, donc qui est unique, l'insularité, la fragmentation et autres contraintes qui font qu'aujourd'hui, les coûts sont très élevés. Et également la qualité aussi, fait que on a ces problèmes donc, de coûts et de qualité et de fiabilité qui doivent être en tout cas réparés. Les entreprises publiques qui opèrent donc, dans ces domaines-là, comme Electra par exemple, au niveau donc, de l'énergie, qui a fait beaucoup de progrès, doit aussi être donc, parmi les premiers, c'est-à-dire réduire les déficits et également les pertes, aussi bien techniques que commerciales qu'il connaît aujourd'hui, pour être parmi en tout cas, les meilleurs. Une société comme TACV, peut-être qu'il y aura donc l'ensemble des Airbus que le professeur Rosario parlait tout à l'heure, doit aussi faire les efforts en la matière, surtout en matière de ponctualité, en matière donc, de performance opérationnelle pour être en tout cas à la hauteur, réduire les subventions que l'État en tout cas lui donne. Une société comme Enaport doit aussi être au niveau des ports de la sous-région au moins, comme Dakar, de réduire le délai d'attente donc, des navires au niveau donc, de la rade du port, comme on fait Dakar, de 16 jours, plutôt de 24 heures à 3 heures comme à Abidjan. Pour Dakar, pour l'entreposage des conteneurs, partir de 16 jours à 7 jours comme à Dakar. Donc ce sont ces niveaux d'excellence qu'il faudrait en tout cas affronter pour être en tout cas à la hauteur en tout cas des défis qui attendent donc, le Cap-Vert. Le deuxième défi, c'est celui des ressources humaines. Je crois qu'il y a aussi beaucoup d'efforts qui ont été faits de ce niveau-là, depuis l'enseignement primaire jusqu'au secondaire, et des efforts aussi pour la formation professionnelle et la formation donc, technique. Mais la question qu'on doit se poser, est-ce que les ressources humaines, telles que nous les avons ici, sont en mesure d'assumer les défis que la stratégie de transformation doit faire? C'est-à-dire, au niveau des niches qui ont été donc, définies, est-ce qu'on a les compétences qui permettent donc, de les avoir? Je pense que c'est la grande question qui se pose, parce qu'il nous faut des ingénieurs, il nous faut des techniciens spécialisés, il nous faut donc des analystes de projets, des gestionnaires de projets, des gens formés dans les langues, donc la langue internationale, pour donc assumer. Je pense que les enquêtes qui ont été faites au niveau
de certaines entreprises prouvent les pénuries en la matière. D'où d'ailleurs un recours important à la main-d'œuvre étrangère pour assurer cela. Donc, mais il faudrait en tout cas se préparer en tout cas à cela pour permettre réellement au Cap-Vert d'être à la hauteur. Donc, fournir des compétences humaines à la hauteur donc, des enjeux et des objectifs qu'a fixé donc, qui sont fixés dans la stratégie donc, de transformation. L'autre point que j'aimerais aussi dire, c'est la capacité institutionnelle. C'est le troisième volet, c'est-à-dire une vision, une capacité d'anticipation et de gestion des ressources qui a prévalu, qui fait qu'aujourd'hui, on a les ressources humaines qualifiées, les mesures d'innovation qualifiées pour permettre réellement d'amener donc, à remplir donc, la vision de la transformation. Je pense qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits dans ce domaine-là, surtout en matière de création d'un cadre favorable donc, aux investissements. Je crois que ce qui a été fait à travers les incitations fiscales, à travers les simplifications donc, des procédures administratives et autres, la création des structures de promotion et d'encadrement des entreprises au niveau donc, du Cap-Vert. Mais beaucoup reste à faire. Hein. Donc, au niveau, par exemple, le business, le classement, le Cap-Vert est encore à des niveaux qui doivent être beaucoup améliorés. Le secteur privé national, qui est malheureusement encore à des niveaux qui méritent d'être encore renforcés, et là, le financement, en tout cas, de ces entreprises, il faut qu'il y ait un secteur privé national, c'est-à-dire capverdien, qui puisse assumer, en tout cas, être au rendez-vous, en tout cas, de ces objectifs qui sont fixés. Donc, autant de défis qui se posent, et surtout des politiques judicieuses aussi en matière de faire face aussi aux nouveaux défis, compte tenu du fait que le Cap-Vert n'est plus éligible aux ressources concessionnelles. Comment faire en sorte que dégager des marges qui permettront donc de faire financer les investissements qui soient réellement adéquats dans le domaine des infrastructures et créer des possibilités de partenariat, enfin un cadre de partenariat qui associe le secteur donc, privé dans le financement par exemple, des infrastructures, dans le cadre des PPP par exemple. Donc voilà les défis que nous voyons, donc 3 défis au niveau infrastructurel, au niveau des capacités humaines et au niveau également des capacités institutionnelles. Là-bas, donc, on ne va pas se limiter simplement à énumérer des défis, mais nous sommes là aussi pour accompagner le Cap-Vert pour relever ces défis. Donc nous sommes déjà, en tout cas là, nous avons approuvé une stratégie le mois dernier qui va dans le sens d'aider le Cap-Vert réellement à relever ces défis pour être au rendez-vous, dans le cas de ces échéances. Normalement, surtout à part la diversification des infrastructures donc, surtout maritimes, portuaires, et également l'énergie sur laquelle nous allons attendre beaucoup d'importance, surtout aussi l'énergie non renouvelable, et aussi sur les aspects de gestion, aidant donc, le gouvernement à créer un cadre adéquat permettant donc d'encourager l'investissement pour que le Cap-Vert soit donc un lieu attractif pour les investissements. Le dernier point que je voulais aussi évoquer dans ce cadre-là et que nous encourageons, c'est l'intégration avec la sous-région, l'intégration régionale. Nous savons tous combien le Cap-Vert est lié à la zone euro, à la zone donc, européenne. Aujourd'hui, les cycles économiques du Cap-Vert sont presque les mêmes que ceux des pays européens. Donc si l'Europe s'enrhume, plutôt si l'Europe tousse le Cap-Vert s'enrhume, je pense que ceci doit être, en tout cas, parce que l'Afrique est maintenant la prochaine destination de l'ensemble des investissements et de la croissance. Donc il vaut mieux aller là où il y a la croissance. Donc c'est pour ça que c'est un impératif donc, national, je pense, de se tourner vers donc, le continent pour une intégration avec la CEDEAO qui compte 300 millions d'habitants, qui ont un marché important que le Cap-Vert pourrait réellement profiter compte tenu de sa position d'abord géostratégique et également de ses capacités humaines qui permettront réellement d'être un modèle pour l'Afrique et également d'être un appui donc, pour l'Afrique. Voilà donc, Monsieur le modérateur, ce que je voulais partager avec vous. Merci. Nós acabamos de ouvir o senhor, o último orador deste painel da tarde. Portanto, o Sr. Ndongo fez algumas considerações sobre a evolução que ele próprio já viu e já sentiu em Cabo Verde, porque já vem visitar já há alguns anos. Ele nos lembra do tempo em que muitas vezes tinha que adiar viagens
porque não havia condições, designadamente de instalações, para cá chegar. Eu aproveito para lembrar que nos primeiros anos de independência nós chegámos de parar delegações oficiais em Dakar e no Senegal porque não tínhamos quartos de hotel para os alojar, porque não tínhamos também hotéis. Mas ele prevê então a evolução que é necessário, que é possível fazer, recomenda algumas medidas que são necessárias, que vamos discutir. Naturalmente ele não chega a adivinhar esse tal futuro previsto e vivido já pelo Dr. Gualberto Rosário. Tanto o modelo que a Sra. Doutora do Banco Mundial expôs, como o sonho do Gualberto, não serão possíveis em Cabo Verde sem uma questão básica, que é o crescimento. O modelo baseado, que a senhora do Banco Mundial se referiu, baseado num shift, na mudança do capital físico, portanto, das infraestruturas para a educação, não é financiável, porque o orçamento do Estado, para financiar a educação, nos termos que essa educação possa servir a uma economia de serviço, o orçamento do Estado tem de colher receitas, e é o crescimento que dá isso. Da mesma forma, não é possível continuar na política do social safety, portanto, das válvulas de escape sociais, que temos sem o financiamento do Estado. E o financiamento do Estado, mais uma vez, será possível com o crescimento que vai tornar este aumento de imposto que a senhora se referiu, possível. E nós estamos num ambiente de crescimento, como disse, muito ténue. Muito moderado para as nossas necessidades. Eu, de facto, voltando à intervenção do Gualberto, concordaria com ele que essas manchetes que ele se referiu é que deveriam ser agora analisadas já, porque uma ruptura no padrão de crescimento de Cabo Verde não pode ser muito gradualista, a passos muito ténues, muito embora esses passos são necessários. Precisamos de grandes rupturas. Não podemos avançar uma economia de serviço que é indicado como o caminho, sem que, de facto, tenhamos a funcionar os centros internacionais de negócio. Os paradigmas de Hong Kong ou de Singapura que aqui foram referidos não são paradigmas que possam ser imitáveis, mas não são fáceis. Temos de ser realistas. O contexto de integração regional de Singapura ou de Hong Kong, particularmente de Singapura, é muito diferente de Cabo Verde. Está numa zona de grande dinamismo económico, mas historicamente, não é de agora, porque o processo de desenvolvimento da China não foi de ontem, é um processo que já começou mesmo antes das reformas, e tanto Singapura como Hong Kong têm sido portas, digamos, de financiamento da China e também de facilitação do seu comércio, o que não acontece aqui na região. É bem-vindo o que a senhora disse sobre a economia da Nigéria, que ultrapassou da África do Sul como a primeira economia da região, oferece uma oportunidade para o desenvolvimento dos serviços em Cabo Verde. Mas há que ter audácia, há que ter o know-how para isso, se for necessário contratar, porque são possibilidades. Mas voltando à minha questão central, tudo isso não é realizável se nós não fizermos uma ruptura rápida e profunda com o padrão do crescimento económico de Cabo Verde. Obrigado. Para termos crescimento necessário para podermos atingir tais objetivos. Qual é o ritmo de crescimento que vamos ter? O que é que devemos fazer? Um exemplo concreto. Temos as barragens que fazemos, há necessidade de investimentos ajusantes e não temos dinheiro para o fazer. Como é que vamos mobilizar tudo isto e, correlacionando toda a abordagem feita, eu vou mais pela omissão, daquilo que eu certamente terá considerado, mas que eu não vi explícito. A questão dos concorrentes, a questão da nossa integração, do mercado.
de um país de 500 mil habitantes e que ambiciona trazer turistas, mas que pretende ser um ponto de cruzamento para um hub de passageiros e cargas, mas para onde? Qual é o mercado? E a nossa integração na CDO? E o quadro da Macaronésia? E as nossas outras integrações? Quer dizer, no contexto das relações económicas de Cabo Verde, quais são os desafios? Eu acho que há muita coisa que podemos correlacionar à volta dessa perspectiva. Pronto, a minha ponto de situação tem a ver com a Ilha do Maio em termos de turismo. Pronto, a mim é um cidadão maiense, ainda preocupa com mais show. É uma ilha que tem potencial turístico, é uma ilha que tem tudo para Malcastada, tem passo, tem força para levar para frente. Então, nesse momento ali, quinta apela de governo ou da ministra do tutela para que mais tenha mais desenvolvimento, primeiro tem que ter uma rampa, na praia mas de Santa Cruz para Maio, para ter mais fluxo de pessoas, mais fluxo de turistas na Maio. Às vezes, há poucos dias, eu tive a falar com turistas, estão muitos investidores que querem investir na Maio, mas pronto, tudo a falta de meios de transportes. Na altura, ainda estudava no liceu, o avião era 3 a 4 vezes por dia, mas gosto que mais é mais desenvolvido, o avião é 2 vezes por semana. Que é preocupante para nós municípios, por isso, não apelo aqui do governo para hoje é para nós ilha, para modo no semestre. Obrigado. Há duas formas de fazer estratégia. A primeira forma é a estratégia baseada em recursos e a segunda forma é a estratégia baseada em visão. Se Cabo Verde optar por uma estratégia baseada em recursos, Cabo Verde não vai lado algum, porquanto Cabo Verde não tem recursos suficientes, mesmo em termos de população, recursos humanos e recursos financeiros para suportar o seu desenvolvimento, e nós estamos a pretender atingir patamares de um país de desenvolvimento, país desenvolvido, num horizonte de daqui a mais 15 anos. Por conseguinte, a única forma possível para Cabo Verde atingir esse desiderato será através da visão. Porque a visão tem aquele efeito de congregar as energias e daí poderão surgir os recursos. Ou seja, o primário da estratégia de Cabo Verde tem que ser através da visão. Até podem chamar aqueles que têm visão de sonhadores. Podem dizer que, agora, como é que estamos aqui a discutir o 2030, quando devíamos estar a discutir o 2016? Importa, sim, ter aquela visão de 2030 para podermos caminhar com segurança e obter sucesso. E nesta visão de Cabo Verde, como já vimos também, nesta estratégia, só o Estado de Cabo Verde não é suficiente, só a participação do Estado não é suficiente para atingirmos este objetivo. Porquanto já vimos que o Estado, através do investimento público, já fez muita coisa, embora os resultados não tenham sido tão bons, porquanto outras componentes não tiveram lugar, pudessem fazer a alavancagem desse investimento público que tem sido feito em Cabo Verde e que tem consistido nesse grande programa de infraestruturas. Como já vimos, a infraestrutura é um elemento fundamental para esse arranque do desenvolvimento económico, mas a questão das infraestruturas, como temos vindo, enquadra-se no chamado capital físico. Ou seja, Cabo Verde até agora tem feito um trabalho meritório no que concerne ao capital físico. Como sabem, capital físico enquadra-se dentro das chamadas vantagens comparativas. Porque existem as vantagens comparativas endógenas, que nós temos, que é o nosso solo, que é a nossa natureza, que é aquilo que herdamos da natureza, e depois existem as vantagens comparativas exógenas, que são aquilo que nós construímos, que é o caso das infraestruturas, que complementam as vantagens comparativas. Agora, para ter o sucesso, é preciso ter, como disse o Sr. Primeiro-Ministro hoje de manhã, e muito bem,
Falta agora transformar essas vantagens comparativas em vantagens competitivas. Porque o que nós estamos a falar aqui não é de aumentar os recursos. O que temos feito em Cabo Verde, temos aumentado os recursos. O que importa é transformar. O que nós estamos a falar aqui é de transformação. E a transformação é só através da competitividade, é de Cabo Verde enquadrado na sua região e no mundo para poder potenciar esses níveis elevados de desenvolvimento, de crescimento económico e social. A minha intervenção era só para relevar essa componente da visão, para que não sejam chamados de sonhadores aqueles que têm visão em Cabo Verde. Temos que sonhar, querer alcançar a Lua, mas sempre contentando com o possível. Okay, obrigado. A minha questão vai para o Dr. Gualberto. Eu gostei imenso da sua apresentação, fez-me sonhar e arrepiar-me. O que eu queria saber, fez referência a uma refinaria de petróleo. Mundialmente a tendência é para se ir abandonando o petróleo e apostarmos nas energias renováveis, nas energias mais limpas. O que eu queria saber é se fosse uma refinaria de biodiesel, de óleo de urzela, de qualquer outro material que não fosse o petróleo, se teríamos as mesmas consequências positivas para o país, ou se só funcionaria realmente sendo o petróleo, tendo em conta a importância que o petróleo ainda tem. E, adotando esse modelo de refinaria de petróleo, se teve em conta também quais é que seriam as consequências para o ambiente, os subprodutos que iriam resultar e a poluição atmosférica e todas as outras consequências mais nefastas. Obrigada. O Dr. Gualberto Zaro, na sua apresentação, tomou a referência geoestratégica de Cabo Verde como elemento fulcral. De facto, passaram, seja o período do comércio triangular, o período do Porto Grande, e a referência geoestratégica de Cabo Verde não trouxe riqueza nem sustentabilidade suficiente à economia do país. Pôs também tónica na apresentação a questão do consenso, e que se calhar se tornaria um aspecto-chave para qualquer desenvolvimento ou projeção do futuro que se pretenda para o país. Pois se levamos em consideração, mesmo tomando a referência da intervenente que me precedeu, nós podemos ver que levamos 12 anos nessa casa parlamentar para ter o entendimento sobre o Conselho Superior de Magistratura. Cabo Verde vem debatendo há pelo menos mais de 10 anos para os eleitos da nação chegar a um entendimento sobre o Tribunal Constitucional. Já vamos há mais de 3 anos sem um presidente de comissão eleitoral. Qual seria a ponte para construir essa estratégia? Inclusive, tendo em consideração que a segurança jurídica, o funcionamento da justiça e alguns outros quesitos que dependem de consenso alargado do cabo-verdiano, como a questão ambiental, para não se ir um pouco além na perspectiva de ambientomania que por vezes existe entre nós, como construir esse consenso e como driblar esses desafios que se apresentam. Obrigado. Eu penso que no mundo em que estamos a falar de austeridade continuamente, a visão do Dr. Gualberto do Rosário foi refrescante e pode, de certa maneira, empurrar a posição do Banco Mundial para trazer mais recursos para a implementação deste sonho e visão do Dr. Gualberto Rosário. Eu penso que há algumas coisas que podemos aceitar como potenciais e possíveis e bem-vindos, como consenso nacional. Uma refinaria, já em 80, havia um projeto de refinaria em Salamanca, foi posto de lado.
Portanto, não sei se haverá condições para isso atualmente, mas eu queria só dizer o seguinte: deveria-se fazer um estudo econométrico programado para ver se há heterogeneidade e correlacionamento entre a afirmação e os desejos do Dr. Gualberto e a possível realidade. Este seria bom fazer um estudo econométrico com os dados, porque alcançar 10% de crescimento, naturalmente, há condições necessárias que devem existir. A população crescer de 500 mil para 700 mil em 16 anos corresponde a 2% de crescimento por ano, pelo menos. E, portanto, essas coisas todas devem ser enquadradas no estudo. E eu penso que a visão pode ser possível se outras coisas como financiamento sejam adequados. Muito obrigado. Queria começar por parabenizar, de facto, os intervenientes. Parece-me que nos trouxeram aqui o gosto de 2030 e uma coisa ficou provada, é que vale a pena estes exercícios, porque para sabermos o caminho temos de saber para onde é que queremos ir. Isso é evidente que qualquer pessoa que relativize ou não dê importância a exercícios destes, também para busca de consenso, está do lado errado das coisas e do desenvolvimento. Penso que temos que saber onde é que queremos ir, naturalmente com os pés assentes no chão destas ilhas, que também nos ajudaram sempre a sonhar alto, e é esta a ambição que nos faz querer continuar a avançar. Portanto, estamos conversados nessa matéria de que é necessário projetar o futuro. O outro dado que parece claro também é que são precisos consensos. Da fala do Gualberto Lousar fica claro isto. Ele até fala de unanimidades. Eu até disse, Gualberto Lousar está quase a remeter-nos ao Partido Único, mas acho que não era isso que ele queria dizer, com certeza. Mas é evidente que precisamos de algo, mesmo que não sejam unanimidade, Dr. Gualberto, eu acho que é preciso alguma base consensual, com certeza. E eu acredito, e nessa parte discordaria institucionalmente, porque você falou de mudança de sistema de governo, mas você foi mudando o sistema do governo pelo caminho, porque pôs o Presidente da República, qualquer que ele seja, com certeza, a ter iniciativas que me parece que o Governo pode fazer. Eu acho que a ideia deste quadro é uma iniciativa do Governo, onde se pode chegar a consensos e que é importante nós podermos ter quadros desses e estarmos a participar. Portanto, com esse comentário à parte, dizer que estou de acordo consigo quanto à necessidade de construir largos consensos, não necessariamente unanimidade. E acho que o quadro parlamentar deve ser, dentro da nossa democracia e do nosso sistema de governo, uma boa base para também discutirmos isso sem prejuízo, daí não se esgotar tudo. De onde a necessidade de termos fóruns de transformação e termos aquilo que chamou mesa redonda. Acho que sim, quanto mais soubermos em conjunto o que queremos fazer, melhor andaremos. Entretanto, há uma terceira dimensão que fiquei aqui a pensar quando ouvi os nossos parceiros do BAD e do Banco Mundial. Eu acho que Cabo Verde já provou, cara Vera, que conjuntamente com Maldivas e com Samoa e Botsuana, que é possível ultrapassar o safety net. Normalmente há propostas e há soluções das agências internacionais para a gente ter um safety net, para termos a cabeça fora d'água, não é? Portanto, já ultrapassamos os limites em matéria de pobreza, mas Cabo Verde quer mais. Cabo Verde é dos países que atingiu um rendimento médio e quer avançar. E não há um pensamento estratégico das agências internacionais para estes países. O grande desafio é como poderão acompanhar-nos neste pensamento, o que fazer para o crescimento, o que fazer para a criação do emprego, o que fazer para o financiamento dessas ideias e dessas empresas que querem, de facto, os jovens que querem criar empresas, as mulheres que querem criar empresas, temos um ou outro instrumento, mas não há. Portanto, eu acho que aqui as agências internacionais são também desafiadas a ter um pensamento diferente. E a nossa questão é o que podem fazer por Cabo Verde nesta fase. Sou pena de irmos para trás, não é? Porque, efetivamente, chegamos a um ponto onde o pressuposto é que temos que, com impostos, financiar o desenvolvimento. O exemplo da saúde é claro.
Há uns 5 ou 6 anos atrás nós tínhamos as vacinas de graça, agora compramos as vacinas todas. Qual é o argumento, o pressuposto? Entretanto, houve uma dinâmica de crescimento que permitiu produzir impostos que cobrem as vacinas. Não é o caso ainda. Portanto, há aqui um período transitório, ainda por cima, que levou com uma crise das grandes em cima, que tem que ter um acompanhamento. Não estamos a dizer ajuda, estamos a dizer mecanismos, instrumentos inovadores que nos ajudem como país de rendimento. Somos 4 só no mundo. Logo, é normal que as próprias organizações não pensaram suficientemente nisso. Pensem connosco e encontremos as soluções para termos o financiamento necessário para o crescimento e para a criação de emprego. Acho que é uma questão de fundo, porque nós não queremos só ter o safety net, queremos desenvolver-nos e prosseguir a felicidade, e por isso temos que continuar. Um outro exemplo que eu dou é, por exemplo, o Fundo Global, e eu estou a pensar negociar com o Fundo Global nessa base. O Fundo Global financia-nos, felizmente, o projeto, os programas na área de combate à SIDA. Mas eu depois vim a descobrir que, para além dos antirretrovirais que nós não produzimos, há uma série de medicamentos que eu produzo aqui no país, que as empresas produzem, mas o Fundo Global vai comprar lá fora. Não fazia parte de um pacote de ajuda a um país de rendimento médio que, para além de ir buscar os antirretrovirais que nós não produzimos ainda, porque poderemos um dia produzir, eu acho que temos essa